Daniel capítulo 11. Seja bem-vindo a mais uma leitura de mais um capítulo da Bíblia junto com o Bispo Fabrício aqui nas redes sociais, né? Vamos ler hoje Daniel capítulo 11, dando seguimento à nossa leitura diária. Todos os dias estamos aqui lendo um capítulo da Bíblia, lembrando que vamos ler ela todinha de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Já temos muita leitura aqui. Você que ainda não leu, procure aqui para ler conosco. Você que já está lendo comigo, vamos nessa fé que vai ser uma bênção, tá bom? Daniel capítulo 11 fala assim: os reis do norte e do sul. Nós vamos ver mais algumas profecias aqui, mais algumas citações de Daniel com relação a tempos futuros, né? Então, vem comigo, vai ser uma bênção. Lembrando que falta só mais um capítulo, aí a gente acaba o livro de Daniel e vamos na sequência aqui já ler o livro de Josué. Você que está chegando lá na frente aí, depois que acabar aqui, você já vai para Josué com a gente aí, tá? Em nome de Jesus. Então vamos lá. Mas eu, no primeiro ano de Dário, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão da Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. E, tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas, no auge do seu reino, será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outro fora dos seus descendentes. O rei do sul será forte, como também um dos seus príncipes. Este será mais forte do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio. Mas ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá nem seu braço, porque ele será entregue. E bem assim os que a trouxeram e seu pai, e o que a tomou por sua naqueles tempos. Mas de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar, e avançará contra o exército do rei do norte, e entrará na sua fortaleza, e agirá contra eles, e prevalecerá. Também aos seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará como despojo para o Egito. Por alguns anos ele deixará em paz o rei do norte, mas depois ele avançará contra o reino do rei do sul e tornará para a sua terra. Os seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante, e voltando à guerra, a levará até a fortaleza do rei do sul. Então, este se exasperará e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos dele. A multidão será levada e o coração dele se exaltará. Ele derribará miríades, porém não prevalecerá. Olha, vai ser um reino muito forte, né? Um reino forte, um poderio muito grande, mas mesmo assim não vai prevalecer, né? Versículo 13. Porque o rei do norte tornará e porá em campo a multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá a pressa
com um grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul. Também os dados à violência dentre o teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. O rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá forças para resistir. O que, pois, vier contra eles, fará que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. Resolverá vir com a força de todo o seu reino, e entrará em acordo com ele, e lhe dará uma jovem em casamento para destruir o seu reino. Isto, porém, não vingará, nem será para sua vantagem. Todas esses reinos, reinados, aqui está incluído tudo quando nós lemos lá Daniel capítulo 2 aqui, que fala da grande estátua, né? Cabeça de ouro, braços ali, peitoral de prata, e vem mudando ali a qualificação do tipo do material. Esses reinos aqui, eles são tudo parte daquela profecia, né? Que são reinos, Nabucodonosor sendo o reino do norte, quando você vê os medos e os persas ali entrando, sendo esse reinado de prata, depois nós vemos a Grécia, depois os romanos, depois a aliança, né? Essa aliança que é feita representando ali os pés de ferro misturado com de barro, tudo isso foi profetizado. São reinos que viriam depois, pessoas que perseguiriam, pessoas que seriam aliados, e assim, eu sempre digo, isso aqui é muito importante a gente entender um pouco, né? Só que o mais importante é a gente entender que precisamos estar em aliança com Deus todos os momentos, porque qual seja o reino, qual seja o gestor, nós temos que ter uma aliança com Deus, porque sempre vai ser Ele que vai nos guardar, tá bom? Versículo 18. Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar-lhes o opróbrio e ainda fará recair este opróbrio sobre aqueles. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. Levantar-se-á depois em lugar dele um que fará passar um exator pela terra mais gloriosa do seu reino. Mas em poucos dias será destruído, e isto sem ira nem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Olha que interessante. Vai chegar uma hora aqui que nós vemos isso acontecer hoje, né? Nós vemos esses reinos acontecer tanto no contexto geral, global, essas intrigas e tudo mais, só que nós vemos também, reduzindo isso para um âmbito dentro de um bairro, para o âmbito dentro de uma empresa, para o âmbito dentro de um lar. Nós vemos isso acontecendo. Tudo que tem numa escala global, também tem numa escala pequena, na escala do lar. Imagina, da mesma forma que um prefeito, um presidente, ele tem que gerir ali as finanças de um país, gerir as finanças de uma prefeitura, uma pessoa, um empresário, tem que gerir as finanças da empresa, e uma dona de casa, um chefe de família, tem que gerir as suas finanças dentro da sua casa. Então, tudo que existe numa proporção global, também existe numa proporção pequena. Os mesmos princípios. Então, quando fala aqui que esses entrariam e reinariam e ganhariam esse reinado por intrigas, nós vemos isso acontecendo todos os dias, né? Versículo 22 fala assim, ó: as forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também
caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram os seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Suscitará a sua força e o seu ânimo contra o rei do sul. À frente de grande exército, o rei do sul sairá à batalha com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. O que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército dele será arrasado. Muitos cairão transpassados, né? Versículo 27, também estes dois reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras. Porém, isto não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então, o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza. Seu coração será como a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. No tempo determinado, tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Então, o versículo 32 fala muito das lisonjas, né? A lisonja, a bajulação, ela toca no ego do homem. Só que quando nós temos uma aliança com Deus, você vê o versículo 32, que nós somos protegidos porque estamos ativos, né? Buscando a Deus, então ele nos revela, ele nos mostra, né? Versículo 33, os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, e purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Olha, o versículo 36 é muito forte, né? Nós entendemos que Deus ele permite muitas coisas até tempo determinado. Então eu e vocês temos que continuar servindo esse Deus, buscando esse Deus, porque é isso que faz toda a diferença. E como diz o próprio Salmo 37, você não pode olhar para isso ou para aquilo, porque até a bênção do perverso Deus permite, por um tempo determinado. Então nós temos que continuar olhando só para Deus, fazendo o que é certo, buscando a presença dele, né, e a cada dia nos fortalecendo. Versículo 37, já estamos acabando. Hoje o capítulo é um pouco mais longo. O de amanhã, o capítulo 12, vai ser bem curtinho. Amanhã vai ser só 13 versículos, tá? Vamos lá, versículo 37. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas, e a um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis, com o auxílio de um Deus, né? Esses deuses aqui que eu estou lendo é tudo com letra minúscula, tá? Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que reconhecerem, multiplicar-lhe-ás a honra, e fá-lo-ás reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. No tempo do fim,
o rei do sul, lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor, para destruir e exterminar a muitos. Armará as suas tendas palacianas entre os mares, contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Olha que interessante, para a gente encerrar a nossa leitura de hoje, veja a oscilação, né? Uma hora o reino do norte vencendo, uma hora o reino do sul, uma hora este ou aquele vencendo, triunfando contra o povo de Deus, outra hora a mão deles pesam menos, outra hora pesam mais. Só que nós observamos nessa oscilação que a única coisa que não oscila é quando Deus decide falar basta. Nós vemos que tudo isso aqui é a permissão de Deus, mas a hora que Deus fala basta, ali acaba aquela história. Então, como eu sempre digo e repito e sempre vou falar, nós estamos lendo a Bíblia aqui, e o intuito de nós lermos a Bíblia não é você ter um conhecimento teológico aprofundado, não. É você ter aliança com a palavra, para que a palavra de Deus venha te guardar, te proteger e te dar livramento, hoje, amanhã e sempre. Então receba esse livramento, receba esse cuidado de Deus aonde você está aí, porque grandes bênçãos estão chegando para a sua vida, tá bom? E eu quero te fazer um convite para amanhã você estar comigo aqui lendo Daniel capítulo 12, se assim Deus nos permitir, tá bom? Encerrando mais um livro da Bíblia amanhã e depois continuar um capítulo por dia lendo a Bíblia toda aí, tá? Deus te abençoe, que essa leitura possa ter te abençoado hoje. Até amanhã, se Deus nos permitir.